Feliz Dia dos Pais. Por falar em Dia dos Pais, qual é o maior pai humano de toda a história da humanidade? O maior, o pai mais destacado. Quem? Abraão. Abraão é o pai mais destacado de toda a história. Você sabe que aparece dos personagens do Antigo Testamento, Abraão só perde para Moisés e perde por pouco em termos de referências no Novo Testamento. 79 referências a Moisés, 74 referências a Abraão. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Filho de pais idólatras. Era um idólatra quando criança. Sabe o povo de Ur dos Caldeus, onde nasceu Abraão? Sabe quem é que eles adoravam? Eles adoravam a lua. Aquele povo era um povo adorador da lua. E você sabe o que significa o nome de Abraão? Que não era Abraão, originalmente era Abrão. Abrão significa o Pai é exaltado. Mas não pense no Pai Celestial. Lembre-se de que ele era pagão, de que ele era adorador da lua, de que seu pai, quando colocou esse nome em Abraão, tributava ao Deus da lua. É nesse contexto, uma pessoa com fraquezas, pecados, como eu e você, como qualquer ser humano, mas que nasce num contexto de idolatria, é este homem que vai receber um chamado especial de Deus, nessa condição, ainda idólatra, ainda pagão, no meio de um povo idólatra. Abraão recebe o chamado, recebe um convite de Deus, para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, os laços familiares, e rumar para uma terra distante, desconhecida, deixar todo o conforto, deixar todos os laços familiares, a caminho do desconhecido. E sabe o que ele faz? Ele obedece. E sabe por que ele obedece? Porque ele creu em Deus. Nesse encontro que ele tem com Deus, ele renega os seus antigos deuses. Ele deixa para trás toda a sua vida. Ele abraça a palavra desse Deus com muita fé. E caminha na direção dessa palavra. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão vai se tornar o pai dos árabes, vai se tornar o pai dos midianitas, vai se tornar o pai dos hebreus, dos judeus, e ele é o suprassumo em termos de pai de toda a história da humanidade, porque mais do que ser pai dos árabes, mais do que ser pai dos judeus, ele vai se tornar pai de todos os cristãos. Tem algum cristão aqui hoje? Tem ou não tem? Abraão é pai de todos nós. Nós também, como cristãos, somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Porque o primeiro ato que Abraão teve em relação a Deus foi um ato de fé, e todos os que têm fé em Deus são filhos de Abraão, no exemplo que Abraão teve. Pai de muitas nações. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, por duas razões. A primeira, para cortar os laços que Abraão tinha com a sua antiga religião, com o seu antigo Deus, ou deuses, porque vivia numa sociedade politeísta.
mas não apenas para ser um marco de rompimento com o passado e um novo começo, mas pega do nome a ideia do pai, acrescenta ali uma letra e o significado do nome muda e passa a ser pai de multidões, pai de uma multidão incontável. E essa foi como que na mudança do nome também uma profecia que Abraão, que já era da idade de 75 anos de idade, que era casado com uma mulher estéril, que também era idosa, que já havia passado há muito do período em que uma mulher que não era estéril de dar à luz, mesmo que fosse sem ser estéril, pela idade já não teria mais condições. Ela era estéril e nunca pôde dar um filho a Abraão, e Abraão recebe um chamado, e agora com 75 anos de idade recebe uma promessa, e no seu nome já vem embutida esse novo nome, essa vocação: você vai se tornar pai de multidões. Por isso, nesse Dia dos Pais, estamos falando dele. O pai dos árabes, o pai dos midianitas, o pai dos hebreus, o pai dos cristãos. Se você não tem fé ainda em Deus, você pode ter fé hoje, e aí se torna um filho de Abraão, pai de toda essa linhagem de fé. Ele tem esse nome, essa vocação. Você sabe quanto tempo se passou até que a profecia tivesse seu cumprimento? Alguém tem uma ideia aí? Quem sabe? Ele recebe a profecia com 75 anos de idade, já velho, sua esposa já idosa, estéril, e a profecia de que o casal vai ser pai de multidões. E aí? Quantos anos se passaram para que o cumprimento da promessa tivesse lugar? Quanto? 25 anos. E às vezes você está cansado de esperar em Deus, não é? 25 anos, para alguém que tem 75, quantos anos ele vai ter? Um pouquinho mais jovem do que o vô Raul, não é? Pouquinha coisa mais jovem do que o vô Raul. Gente, 75 anos já é para você ter dificuldade de acreditar numa promessa dessa, que você vai ser pai de uma esposa que é estéril e que na oportunidade tinha 65 anos de idade. Mas passa-se um ano, 2, 3, 4, 5, 6, e um silêncio de Deus. Um silêncio. E aí você continua crendo? Não sei se seria capaz de crer no lugar de Abraão, não é? Não sei se seria capaz de uma aventura de deixar tudo por conta de uma palavra e de uma promessa. Diz a Bíblia que Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança humana. Contra o bom senso, digamos assim. Contra tudo que se sabe de medicina, de ciência e de vida. Ele creu contra tudo. Tudo dizia que era impossível, tudo dizia que não dava. Ele creu e o teste foi longo. O teste não foi de semanas, não foi um teste de meses, não foi um teste de década, foi um teste de décadas, de 25 anos. Para alguém que vai ficando cada vez mais fragilizado, para alguém que vai ficando cada vez mais, se era difícil com 75 anos, que dirá com 100? Está entendendo? Então as coisas não caminham na direção do cumprimento. Da perspectiva humana, as coisas cada vez ficam mais difíceis e mais impossíveis. E essa é uma palavra de Deus
para nós. Somos nós filhos de Abraão, somos nós partícipes dessa herança de fé. Como nós encaramos os nossos próprios desafios. Assim como a fé de Abraão foi provada, a minha e a tua fé, elas também são provadas. Deus exige de nós uma fé perene, uma fé constante, uma fé que encare os desafios, que encare as tentações, que encare qualquer espécie de teste. E é assim que Abraão, perseverando na fé, com 100 anos de idade, e a sua esposa com 90, ela vai dar à luz a um filho de Abraão. Meus irmãos, que coisa fantástica. E o menino cresce, e passam-se os anos, e você pensa que a prova acabou, não é? Você pensa que a prova da fé acabou. Meus irmãos, a maior prova da fé ainda estava por vir. Você levou 25 anos esperando que aquela promessa se cumprisse, e quando ela se cumpre, e quando esse menino começa a crescer e se desenvolver, e torna-se um adolescente, de repente Deus pede o menino. Deus pede o sacrifício do menino, do adolescente. O que significava sacrificar toda a promessa, todo o sonho. Diz a Bíblia que mesmo diante de tamanha prova, Abraão foi fiel e obediente a Deus, porque ele cria, e você vai encontrar isso em Hebreus capítulo 11, porque ele cria que até dos mortos, Deus poderia trazer Isaque de volta, e Deus tinha prometido para Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência, e de repente Deus pede a morte de Isaque, e Abraão é obediente, porque acredita em Deus de maneira tamanha, tão convicta, que ele sabe, se Deus está pedindo isso, é porque Ele é poderoso, porque a palavra dEle vai se cumprir, e Ele é poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaque. Meus irmãos, quando tudo diz que não, quando estamos diante de situação de morte, de situação de miséria, de situação de completa desgraça, somos capazes de continuar crendo? Eis aí o homem de fé que honrou a Deus, e quando a mão dele estava para descer junto com a faca sobre o pescoço de Isaque, Deus, através de um anjo, grita: Abraão, Abraão, não precisa, pode parar, porque eu sei que o teu único filho, você não foi capaz de me negar. Eis aí o cordeiro, Deus, o Senhor proverá para si o cordeiro, e você sabe que tudo isso aponta para o sacrifício do Pai Celeste, que foi capaz de dar o seu único filho, para substituir o Isaque, para substituir a mim e a você, que merecíamos, que éramos réus de juízo, de morte, da condenação, porque o salário do pecado é morte, mas o Senhor, Deus, o Pai, fez cair sobre o seu único filho a culpa do pecado de cada um de nós, e aquilo que ele impediu Abraão de fazer, de realizar, ele mesmo fez, e levou seu próprio filho à cruz. Esse é o nosso Pai, para nos resgatar. O Senhor proverá, e o Senhor proveu um substituto para Isaque, e para mim e para você. E o que você acha disso? Tem maior amor que esse? Esse é o amor de Deus. Aquilo que Ele exigiu de Abraão, não permitiu que Abraão levasse a cabo, mas Ele mesmo fez por mim e por você. Esse é o nosso maior e tremendo Pai. E eu poderia dizer também que o Abraão é um exemplo de marido, não é um exemplo perfeito,
Se a gente conhece a história de Abraão, sabe que ele pisou na bola em pelo menos 2 ocasiões em relação a Sara. Mas, para pensar. Naquela sociedade, uma mulher estéril era considerada uma mulher imprestável. Naquela sociedade, naquele tempo. Era como que motivo para descartar. Ele descartou a sua mulher, ele casou com ela jovem. Não quis ter outra. Quando ele vai ter a Agar, que é a serva de Sara, é por insistência da Sara e não por vontade dele. Lembrem-se disso. Eis aí um homem fiel à esposa e um homem que realmente amava a despeito de todo o significado dela ser estéril, não podendo dar a ele um filho, e de todo o sonho do seu coração de ser pai, ele continuou do lado dela. Passaram-se décadas e estava ali o Abrão, naquela altura do campeonato, mesmo antes de Deus o chamar, leal à sua companheira. Que coisa, que amor, que coisa bonita quando você percebe o contexto em que isso se deu. Que fidelidade, que lealdade. Bom, vou terminar a mensagem apontando mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui. Tem um texto da Bíblia que se encontra em 2 Crônicas 20, versículo 7, e que é repetido por Tiago, o apóstolo, capítulo 2, versículo 23 de Tiago, que o Abraão era amigo de Deus. Essa é uma outra virtude de Abraão. Um bom marido, um homem de fé que é capaz, uma fé operante, não uma fé morta, mas uma fé que obedece a Deus, que faz com que ele ame a Deus sobre todas as coisas e que o levará a ser amigo, a estabelecer um relacionamento com Deus vivo, um relacionamento com Deus em terra estranha, um relacionamento com Deus que continua vivo a despeito das adversidades, a despeito da demora, da resposta, do cumprimento da promessa. Olha aí, amigo de Deus, amigo de Deus. Será que você e eu nos encontramos na qualidade de amigos de Deus? Para pensar. Quem é amigo de Deus é amigo das coisas de Deus. Quem é amigo de Deus é amigo da palavra de Deus. Quem é amigo de Deus anda com Deus. Quem é amigo de Deus é capaz de romper até mesmo com os laços familiares, se esses são obstáculos. É capaz de romper com sua vida, suas coisas, e seguir como aqueles discípulos que, quando encontraram Deus em Cristo, deixaram tudo e seguiram. É capaz disso, porque está apegado ao Cristo, está apegado a Deus, e o que Deus nos chama nessa vida é para sermos amigos dEle. Olha, no chamado aos apóstolos, é dito em Marcos capítulo 3, versículo 14, que quando Jesus chamou os apóstolos, Ele os designou em primeiro lugar para andarem com Ele e depois para pregarem o Evangelho. Mas antes de ser um chamado para pregar o Evangelho, era um chamado para comunhão, era um chamado para o relacionamento. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa amizade, esse relacionamento é o que nós precisamos. O resto é conversa furada. O resto seria uma religiosidade vazia. Se não é fruto, se aquilo que a gente faz não é fruto de um relacionamento, de uma amizade, de uma lealdade, de uma amizade de alguém que é leal, porque reconhece nesse amigo o amigo mais leal, o amigo mais sensacional da história. Ninguém te ama
como Ele te ama. Ninguém foi capaz ou é capaz de fazer o que Ele fez por você. Ele se deu por você. Ele pagou o preço no seu lugar. Ele assumiu nas suas costas toda a bronca da sua vida, para que você pudesse escapar da morte, escapar da perdição. Não tem ninguém que te ame mais. E quando você descobre essa pessoa, e descobre que Ele é o ser mais fantástico, poderoso, que se importa e que te chama, como não amá-lo? Ah, mas tem tanta gente que não ama. Pessoas recebem a cura e viram as costas para Deus e vão viver suas vidas. Recebem uma resposta de oração e viram as costas para Deus e vão viver como se Deus não existisse. Recebem uma intervenção divina na hora do seu desespero, da sua angústia, mas de repente, quando estão agora no bem bom, vão curtir a vida sem se importarem com um amigo. Ô amigo, valeu, foi bom. Ô amigo, que bom o que você fez por mim, mas agora eu tenho meus afazeres, eu tenho meus cuidados, eu tenho os meus planos. E nos meus planos, como diz a música do Fábio Júnior, nos meus planos não estão você. Não é? Ele não disse isso para Deus. Acho que disse isso para a mãe. É do Fábio Júnior essa música? Eu não sou mais menino, né? Aquela música. Ó pai, eu não sou mais... Ó mãe, né? Eu não sou mais menino. É do Erasmo, né? E nos meus planos, é do Erasmo, né? E nos meus planos não... Você não está mais nos meus planos. Você já me deu a vida, você já me deu tudo. E fazer isso com o papai e com a mamãe, já é tão triste para o pai e para a mãe, né? Virar as costas para o pai e para a mãe e viver a sua vida como fez o filho pródigo. Agora, e quando é com Deus que a gente faz isso? Você é amigo de Deus? Qual é o lugar que Deus ocupa na hierarquia das suas amizades, das suas considerações? Quanto tempo você passa a sós com Ele? Você curte a sua companhia, a sua presença? Amigo de Deus, Deus o chamou de amigo. Você sabe que foi tão amigo que um dia Deus chegou para comer. Chegou, bateu na porta do Abraão. E aí? Você sabe que isso aconteceu de verdade? Deus chegou literalmente, Deus assumiu a forma humana, numa dessas teofanias, e Deus foi visitar o amigo, num tete a tete, num cara a cara. Você é meu amigo. E o Abraão só o conhecia espiritualmente, mas era tão amigo de Deus. Repare bem, Abraão até então nunca tinha visto a Deus. E de fato não estava nem vendo naquela figura humana, mas ele o reconheceu. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus. Reconhece no seu olhar, reconhece no seu jeito, reconhece na sua fala. Meus irmãos, você conhece a voz de Deus, você conhece a voz do Cristo, você conhece a voz do Espírito Santo. Você tem tanta intimidade com Deus que se de repente Ele se apresentasse diante de você em figura humana, você o reconheceria, porque o Abraão, sem que Deus dissesse sou eu, ele o reconheceu e o tratou como tal, e o adorou, diz ali o texto. Reconhecer, esse é relacionamento que a gente precisa ter com Deus, que a gente precisa desenvolver com Deus. As coisas de Deus não podem ser levadas de qualquer forma, meus irmãos, é vida. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da vida. Isso foi a vida de Abraão. Abraão teve um encontro com Deus, ele deixou toda aquela vida passada, e ele foi
em obediência à voz do Senhor para uma terra distante, e o Senhor foi abençoando, e ele foi desenvolvendo e nutrindo relacionamento, intimidade, confiança, aumentando cada vez mais a sua fé, em vez de titubear, em vez de vacilar, ele em vez de fracassar, ele fortaleceu a sua fé na sua caminhada, e a sua fé tem crescido. A sua fé tem crescido diante dos obstáculos, tem crescido diante até mesmo do silêncio, da demora de Deus em responder, em atender algum pedido, em cumprir alguma promessa. Ah, quanto crente frouxo, quanto crente que diante de coisas muito ínfimas, que não se compara aos desafios de Abraão, não podem nem chegar aos pés dos desafios dele, já desanimam, já viram as costas, já abandonam tudo. Onde é que está a tua fé? Quem é o teu amigo? À medida que os anos passam, a tua fé aumenta ou diminui? Se você olhar para trás, para 5, 10, 15, 20 ou mais anos, como é que você está hoje com Deus? Quem é Deus para você? Quem é Cristo para você? Você se desanima diante das dificuldades? Você tem passado nos testes? Abraão passou num teste, depois ele foi colocado diante de um outro teste. Você tem passado nos testes ou você tem sido reprovado à medida que os testes vêm? Fechemos os nossos olhos, conversemos com o Senhor nessa hora. Marcos, tem aquele cântico que cantamos? Vamos ver se a gente consegue cantar suavemente. Separei aqui, minha vontade já deixei. Foi o que o Abraão fez. Que coisa maravilhosa pensar que o Abraão deixou a sua vontade, seus planos. Como todo ser humano, como todo homem, quando Deus o encontrou, ele tinha seus sonhos, seus planos. E de repente Deus vem mudando tudo, desafiando ele a deixar tudo, todo sonho, toda a sua construção de vida até então, chamando para um novo desafio. E aí, ele obedeceu, creu, seguiu. E hoje a gente está aqui falando dele, não está? Pai de multidões, meu pai Abraão, meu exemplo de fé, meu exemplo de amigo de Deus, meu exemplo de pessoa que é capaz de vencer as provações da vida e preservar a fé, de fazer como Abraão, de fazer como Paulo, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Cantemos, coloquemos-nos em pé e cantemos esta canção em espírito de adoração ao Senhor. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade,
de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos. Abraão não tinha ideia inescrutáveis são os Deus teus tinha reservado para ele. juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos Crucifica os teus sonhos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus adore a Jesus nessa hora. são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do muito que mais os meus. altos. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita A tua vontade é melhor. tua vontade. É melhor do que a minha vontade, é muito melhor. Venha o teu reino, Teu reino neste mundo de injustiça, seja feita neste mundo de violência, tua vontade. neste mundo de desgraça e de miséria. Minha vontade já deixei, Queremos o teu reino. teu reino já ganhei. Minha Priorizamos o teu vontade reino, já Senhor. deixei. A tua Teu vontade seja reino feita. já Seja feita na minha vida. Seja feita na minha casa. Seja feita na comunidade dos da fé. Os teus Venha caminhos teu reino bem nesta mais terra. altos do que os meus. Toma minha vida, tudo Diz isto é teu. de todo o coração. Toma minha vida, Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Oh, bendito Toma seja. minha vida, Tu és bom. tudo é teu. Tua boa, perfeita e agradável Toma minha vontade. vida, Boa, perfeita e agradável vontade. há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério. Esse lugar é Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Há um lugar. Quero que você experimente onde a verdade esta paz. reina. Esta paz que é em Jesus Esse Cristo. lugar é do Senhor. Esta confiança, o Senhor vai contigo. Obedeça a Ele. Há um lugar. Não saia daqui desta noite sem receber esta bênção. Não saia daqui desta noite do mesmo jeito que você entrou. Você ouviu a palavra. Você ouviu o desafio de Jesus Cristo para a tua vida. De vitória De transformação. em meio à guerra. Esse Jesus, o teu grande amigo. Senhor, Adoremos ao Senhor. esse lugar é do Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Tu és. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Abra o teu coração para Jesus nessa noite. Há um lugar onde a constância não me domina. Aleluia. Há um lugar onde
onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Oh, a paz governando a nossa mente e o nosso coração. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não me dominam. Há um lugar quando se perde aqui se ganha. Isso aconteceu com Abraão. Esse lugar é aconteceu do com Senhor. Pedro, com Tiago, com João. Aleluia. E aconteceu comigo. E acontece Esse com você lugar também. é do Senhor. Essa bênção não é só para mim. Essa bênção não é só de Abraão. Somos herdeiros da promessa, filhos de Abraão. Esse lugar é do Senhor. Toma posse nessa noite. Esse lugar O chamado é para a tua vida. Um chamado para a tua vida do próprio Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. A paz que excede a todo entendimento. Há um lugar onde há de reinar. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Não te influenciam para o mal. Não te Há desviam um lugar da voz do onde Senhor. eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. O sonho de Deus para Abraão. Há um lugar onde os medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. Coisa boa. Esse lugar é o Senhor. Oh, Jesus, eu te adoro, eu te amo. Esse lugar Tu és o Filho do Deus vivo. Esse lugar é o Senhor. Esse lugar. Ah, Jesus maravilhoso, te adoramos essa noite. Esse lugar é do Senhor. 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 Glória a Deus. Só Deus. Algumas canções, né, cara? Tudo pra mensagem, cara. Oh, Hantalama Shikantara Balaba Hantalama Shuriandalama Kantalaba Shuriandalaias.
nosso lugar é o Senhor. O nosso lugar é o Senhor. O Senhor mesmo, que um dia visitastes a Abraão, está nos visitando aqui. Amém, nesta noite, Jesus. Senhor. Como é bom, como é boa a tua presença, como faz bem para a alma, como cura, como expulsa todo temor, ansiedade, como torna insignificante toda e qualquer tristeza e mágoa. A tua presença, o bálsamo, e a tua palavra renovando as forças, alegrando os nossos corações e nos impulsionando. Bendito sejas. O que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe Declara. nada melhor. Declara que Ele é teu amigo, do que ser amigo de assim como Deus. foi Abraão. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.